Você sabia que cada vez mais as máquinas e os robôs têm tomado conta da parte de produção e entrega do serviço ou do produto para o cliente? E o que faz com que você diferencie o que você entrega para o cliente? Através da geração de valor e relacionamento. Meu nome é Samara Paiva, sou sócia fundadora da Alavanque Consultoria e por aqui você encontra muito conteúdo sobre gestão, inovação e empreendedorismo. Bem, e quando a gente fala de gerar valor para o cliente, o que é gerar valor para o cliente? Muitas das vezes a gente está preocupado ali em entregar o produto, mas a gente sabe que o mercado está cada vez mais competitivo, cada vez mais empresas como a sua, negócios como o seu, produtos que vão substituir o seu produto também. E o que diferencia? Hoje em dia as pessoas estão pensando muito na escala, né? Enquanto mais você conseguir vender, maior o volume, melhor a lucratividade do seu negócio. Ok, para isso o que elas fazem? Elas dão o quê? Elas dão produtividade, elas tornam padrão muitos processos. Isso é ótimo. Tudo isso dentro da produtividade, dentro da eficiência de um negócio, dentro da gestão, isso é fundamental. Só que quando a gente torna o processo muito padrão, quando a gente torna o atendimento, principalmente, muito padrão, a gente perde aquele feeling ali com o cliente, né? E muitas das vezes, o que a gente gosta? A gente gosta da tia da esquina que vende o pãozinho, que dá bom dia pra gente, que conversa, que pergunta sobre o cachorro. A gente gosta de relacionamento. Isso é muito comum entre as pessoas e entre o nosso gosto mesmo. Porque a gente não compra só daquilo que é o mais barato, o mais rápido, a gente compra principalmente daquilo que realmente gera valor pra gente. E o que é gerar valor pra gente? É a gente se sentir realmente considerado. Quando o cliente ele se sente apenas mais um, ok, pode ser um cliente que está interessado em valor, né? Ele vai pagar o mais barato ali, ponto. Mas muitas das vezes não é isso que vai fidelizar o seu cliente. Muitas das vezes o cliente pode comprar aquele que foi o mais barato, ter um atendimento péssimo e aí com certeza você não fidelizou o cliente. Porque aquela empresa estava preocupada em quê? Em volume, escala. E aí faltou tempo ali para aquela atenção diferenciada. Muitas das vezes a gente fala, né, sobre até mesmo atendimento, né? Às vezes a gente traz muito o padrão para o atendimento porque a gente sabe. Vamos supor, uma empresa de telefonia, uma empresa de telecomunicação. O volume de clientes ele é gigante. Então se você pensa, se eu for dar suporte para todo mundo, de uma forma em que eu vou dar uma atenção muito personalizada, eu realmente talvez não vou dar conta de fazer com que aquilo aconteça. O meu custo se eleva muito e eu não consigo entregar o mesmo valor para o cliente. Beleza, só que existem formas para a gente identificar dentro do processo que a gente realmente consegue padronizar de uma forma personalizada, né? Então, alguns pequenos detalhes na nossa comunicação é muito importante, né, para fazer com que esse atendimento ele seja cada vez mais próximo do cliente. E hoje em dia realmente é isso que tem feito a diferença para as pessoas, né? Às vezes serviço, como eu acabei de falar, de telefonia, telecomunicação, as pessoas estão deixando de procurar aquele que vende na maior escala para procurar aquele que tem a forma do personalizado ali, a forma do atendimento, da confiança, porque isso vai gerar uma confiança no serviço, porque você conhece a pessoa te considera não só como lead, não só como mais um ali no CRM dela, mas ela vai considerar como um cliente que é importante, que ela quer fidelizar, independente do plano do serviço que você compre. E o que a gente vai fazer? Tá, como é que você entende se você tem gerado valor para o seu cliente ou não? Uma coisa que eu gosto muito de usar é entender todo o caminho que o seu cliente percorre dentro do seu negócio. Desde o momento que ele entra pela prospecção, pela captação, até o momento em que ele sai, que ele realmente comprou o produto ou não, e ele às vezes volta para aquela linha de compra. O que a gente faz? A gente tenta mapear de uma forma bem simples. Então, primeiro eu tenho a etapa de captação. O que eu faço nessa etapa de captação que gera valor para o cliente, que gera relacionamento? Né? São duas coisas diferentes. Uma questão é você gerar valor, que é aquilo que você apresenta para o cliente de uma forma que seja eficiente para ele, e ao mesmo tempo você permanecer com esse cliente ao longo tempo. Então, você cria aquele relacionamento. Então, a gente está lá desde o inicinho, assim, na captação. O que eu posso fazer ali? Será que é uma mensagem de WhatsApp que vai gerar? Porque hoje em dia a gente tem muito a questão do script, né? A gente escreve muito texto para responder o cliente. Muito mais do que, às vezes, um atendimento por telefone. Né? Então, desde o atendimento do telefone até o script de vendas, até o script de atendimento, ele tem que fazer com que o cliente ele sinta até a emoção.
Então, assim, às vezes a gente deixa de transmitir, a gente é muito seco, talvez, ou muito objetivo na mensagem, e o cliente deixa de sentir a sua emoção. Ele não sabe, ele pode interpretar que você tá bravo com ele, que você foi mal educado com ele, sendo que talvez na sua cabeça você não foi. Mas talvez na sua mensagem não transpareceu nenhuma coisa nem outra. Então ele pode interpretar o que ele quiser, sabe? Então, muitas das vezes é uma coisa muito simples, mas se a gente tenta gerar valor nessa mensagem, que seja como sim, claro, tudo bem. Pode deixar, nós vamos tentar fazer o possível. Coisas, expressões que vão gerar confiança, que vão gerar credibilidade para esse cliente e vão gerar mais certeza daquilo que você está falando, da forma como você está falando. Se você está sendo uma pessoa simpática, se você está sendo uma pessoa seca, ele vai perceber, né? Então é tentar inserir pequenos scripts ali, pequenas frases, pequenas expressões que vão começar a gerar um pouco desse engajamento com o cliente. Uma outra coisa muito importante, a gente falou também, né, tem as mensagens, mas também tem a questão do telefone. Então, o quanto a gente tem que prezar por aquele atendimento e pequenas expressões que geram esse relacionamento. Então, isso faz desde a captação. Uma coisa muito interessante, isso aqui no caso a gente está falando de atendimento, né, a forma de atendimento. Mas muitas das coisas na captação também a gente pode gerar valor. Por exemplo, produtos, infoprodutos, né, que você vende muita coisa às vezes pela internet, ou então, por exemplo, na área de serviços. Na área de serviços, uma coisa muito importante quando você está falando de assessoria, por exemplo, uma assessoria contábil, jurídica, financeira, uma forma como a gente pode gerar valor é gerando conteúdo. À medida que você começa a gerar conteúdo para aquele cliente, começa a ajudar aquele cliente. Então, mais do que a gente só gerar esse conteúdo também, mas por exemplo, se o cliente teve uma dúvida, talvez ele não é seu cliente potencial, mas você começa a responder ali, pode ser online, às vezes pelo Instagram, você começa a responder de uma forma mais personalizada. Então, ter todo esse cuidado, né, essa atenção para aquela pessoa, independente se ele é seu cliente foco ou não, porque a longo prazo ele pode vir a ser e você, novamente, você está prospectando a cultura da sua empresa, que é uma cultura o quê? De atendimento. Outro dia mesmo tive um caso de um cliente que estava procurando por uma ferramenta, um software, e aí ela falou assim, mas eu já entrei em contato com eles, era a melhor ferramenta que a gente tinha tido de indicação na área deles, e eles falaram, eu entrei em contato, mas eu não tive nem retorno, eles foram super secos e desisti. Então, olha só, era a melhor ferramenta no ranking das ferramentas que a gente precisava para eles, e simplesmente ele perdeu o cliente, ele já estava assim na ponta de tomar decisão, foi um cliente super passivo, que ele que procurou a empresa, e na hora do atendimento ele recuou. Ele falou, não, isso aqui não é para mim. Ou seja, um mínimo atendimento, e como eu falei, volta ali na parte das expressões. Talvez a ausência de uma expressão positiva gerou uma expressão negativa, que talvez nem era negativa, mas pode ter gerado essa intenção. Bem, então dentro do caminho a gente começou a falar um pouco da prospecção, o gerar valor, o mínimo atendimento. A gente tem também a parte da entrega. Beleza, a gente converteu o cliente, a gente gerou todo esse valor do produto, do benefício, tal. Só que, depois que você fechou a venda, aí sim que está na hora de você entregar o valor. Aquele cliente, ele confiou em você, aquele cliente tá investindo no que você fala, está investindo no que você vende. E aí, ali naquele momento, está na hora da gente entender dentro do processo, que é de entrega de valor para o cliente, aquilo que realmente gera entrega para ele. Muitas das coisas que a gente já conversou aqui sobre metodologia ágil, né, é uma coisa, né, um método que surgiu muito porque a gente deixava o cliente muito tempo sem gerar valor e chegava no final, gerava um valor que já não fazia mais sentido. Então, por isso que veio o método de metodologia ágil, você gerar valor mais rápido. Ou seja, o que é esse gerar valor mais rápido? Às vezes você pensar em pequenas entregas. Muitas das vezes você está com uma entrega maior para o seu cliente para fazer e não envolve talvez o seu cliente dentro do processo, não se comunica frequentemente com o seu cliente e ele começa a se sentir assim, peraí, mas não estou recebendo nada, não estou vendo nada, o que está acontecendo? Muitas das vezes a gente sabe que o seu projeto pode ser maior, ele precisa de um prazo maior, mas só do cliente saber em que momento que ele está do processo de execução do serviço, da entrega, gera muito valor. Um grande exemplo, iFood. O iFood, ele simplesmente ele gera pequenos pontos de contato a todo momento com você. Pensa bem, dentro de uma linha de no máximo 2 horas, talvez, de entrega de um produto, desde o momento em que você pede, faz o seu pedido até o momento que você recebe, você o tempo todo você recebe mensagens ali rápidas do aplicativo te falando, olha, o seu pedido está em tal momento, seu pedido está sendo preparado, seu pedido vai ser entregue em tanto tempo, o motoboy já saiu. Coisas muito pequenas, aquilo vai gerando para você o quê? Segurança. Do contrário,
você gera uma insegurança, uma desconfiança se esse período de contato ele fica muito amplo, porque você começa até a perder o valor. Às vezes acontece muito também, por exemplo, assessorias que são recorrentes, né? Às vezes algum tipo de assessoria, coisas que você paga de recorrência para o cliente. Claro que esse cliente, olha só, ele é excelente, ele já está convertido, ele tem uma recorrência. Esse é um dos melhores tipos de cliente, né? Ele tem uma constância com você. Só que não é simplesmente convertir ele virou recorrente. Eu preciso, mesmo entregando aquilo que eu já prometi que eu vou entregar, é importante que você tenha pontos de contato. Como eu falei, às vezes uma recorrência de um provedor de internet, né? O seu plano de internet é recorrente. Mas claro que existem outros planos. E se às vezes você deixa de gerar valor, mesmo que seja por um atendimento, que seja por uma mensagem, coisas muito simples, ou uma mensagem mesmo de aniversário pode fazer toda a diferença. Né? Outro dia também, a gente conversando sobre isso, uma das colaboradoras aqui falou assim, eu recebi uma mensagem de aniversário do Magazine Luiza. Né? Então, assim, é uma coisa muito simples, mas que gera muito valor. Então, faz com que a marca esteja presente em pequenos momentos e com que ela seja lembrada. À medida que o tempo passa, a longo prazo, a gente vai conquistando cada vez mais a confiança desse cliente. Então, a Magazine Luiza, né? Ela tem a gente não tem um relacionamento tão grande assim. Talvez você tenha um relacionamento com um vendedor específico. Né? Talvez na loja onde você frequenta, da sua cidade, se você conquista ali, o vendedor conquista a fidelidade daquele cliente por um relacionamento, você sempre vai querer comprar da mesma pessoa. Então ele está fidelizando de uma forma micro aquela venda dentro do Magazine Luiza. Né? Então, assim, são pequenos pontos que a gente precisa observar que geram valor e vai fazer com que esse cliente ele não queira optar por outro. Que ele queira ficar com você, principalmente pelo relacionamento, porque ele considera muito você, considera o seu atendimento, isso gera confiança e muito valor para ele. Bem, então dentro dessa entrega, como a gente falou, né, a gente teve a captação, a gente teve a entrega, o que a gente vai gerando desse momento ali, a gente também tem o pós, né? Eu acabei de entregar, eu fiz uma pesquisa de satisfação muito importante para você cada vez mais aprimorar essa geração de valor. E depois eu cheguei no momento que eu quero fazer com que aquele cliente volte. Quais são as ações que eu tomo para fazer com que esse cliente volte? Né? Muitas coisas são feitas assim, às vezes em e-commerce, né? Você sempre, à medida que você compra, você vai ganhando mais cupom. À medida que você compra, você vai ganhando mais cupom, você fala assim, poxa, eu quero ganhar mais cupom, eu quero usar esse cupom. Então isso faz com que você comece a fidelizar esse cliente, porque você está dando para ele um presente. À medida que quanto mais ele compra, mais presente ele ganha. E isso também é uma forma de relacionamento. Claro que isso na forma online, a gente tem, como eu falei, e-commerces, né, que tem um volume muito alto, eles vão ter cada vez mais padrões. Mas percebam que eles vão ter padrões que vão ter isso que eu falei com vocês, um pequeno detalhe ali que vai gerar um reconhecimento, sabe, entre partes. Então, por exemplo, como a gente percebe, né, o online, ele consegue mapear muito o seu comportamento, o comportamento do cliente. E é muitas vezes através desse comportamento, dessa análise de dados, que olha, a Samara comprou isso, isso e isso em tal data, com uma média de preço X, então o perfil dela se parece com tal. E claro que existem muitos perfis parecidos com o meu. Então o que ele faz? Né? Então muitos e-commerce eles vão padronizar coisas que são determinadas para aquele estilo Samara, perfil ele de ser. Né? Então que são pessoas mais ou menos da mesma idade, as mesmas medidas, pensando numa loja de roupa. E eles vão mapear esse comportamento. E eles conseguem padronizar, porque pensa quantas pessoas compram, às vezes numa loja que seja muito disputada, numa loja que tenha muita compra, né? Muitos clientes. Então, quanto mais a gente trabalha isso, mais a gente consegue gerar valor. E aí um ponto importantíssimo dentro dessa geração de valor, base de dados. Percebam que isso a gente está falando de um e-commerce. Ok, eu tenho uma base de dados gigantesca. E com certeza, base de dados vai ser um dos principais pilares dessa empresa, com certeza. Só que mesmo assim, em pequena escala, eu também posso ter isso. Comparando desde uma loja que é online, que vende para o mundo inteiro, desde a lojinha ali da esquina, que consegue exatamente mapear o perfil do consumidor. Sabe exatamente quantas pessoas compraram, os tipos de roupas que compraram, essa pessoa gosta mais de preto, essa pessoa gosta mais de rosa. Então, são pequenos mapeamentos que você consegue conhecer melhor o seu consumidor. E aí você começa a funilar esse relacionamento. Se eu sei que a Samara gosta de preto, então chegou uma roupinha preta aqui, eu falo, nossa, é a cara dela, vou lá mandar uma mensagem, ela sempre compra roupa preta. Então, a minha tendência é que eu goste desse produto, porque ele já foi mapeado. Né, um estilo X de compra.
Então, essa base de dados, mesmo que em pequena escala, mesmo que seu negócio seja pequeno e que você não tenha tanto volume de clientes, começa a mapear desde já qual que é esse perfil, o que essa pessoa fez, porque você vai conseguir gerar valor cada vez mais através desses dados e fazer com que esse cliente tenda a se fidelizar mais com o seu negócio. Então, pensando nesse relacionamento com o cliente, pensando na fidelização, lembre-se que nada vai mudar a relação humana, nada vai mudar a forma como realmente se relacionar gera valor para o outro. Então, o quanto é importante a gente ter essa consciência e fazer com que o nosso negócio seja realmente para resolver o problema do outro e se comprometer com o outro. Eu acho que isso é o que vai gerar cada vez mais a fidelização, o crescimento dos negócios, frente a tanta automação que a gente tem tido, frente a tanta inteligência artificial dentro do mercado. Então, assim, esse é um dos pontos diferenciais para a gente pensar e colocar em prática. Bem, e se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais pessoas que também podem gostar, que também tenham um negócio e que também estão buscando cada vez mais gerar valor para o cliente.